Muito bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Obrigado a Thaís, obrigado a Edu, pessoal do Jornal Gente. Obrigado a você que dá uma grande audiência à Rádio Bandeirantes. Graças a Deus, a Rádio Bandeirantes num patamar que ela merece. Porque, como eu sempre disse, esse é o veículo mais importante do Grupo Bandeirantes, porque é a pedra fundamental do grupo e foi aqui onde tudo começou. Você é o nosso principal e único objetivo de fazer esse programa. Você é o nosso único censor. Você é aquele quem recebe as notícias e para quem a gente faz a notícia. Traz a notícia para você. A sua opinião é muito importante. A sua opinião é mais importante que a opinião de qualquer representante do Grupo Bandeirantes de Informação, porque você é quem vive nos metrôs, você é quem vive nos trens, você é quem vive nos ônibus, você é quem vive a vida totalmente de verdade. Não adianta ter especialistas falando, porque você é quem trabalha nas lojas, você é quem procura com o seu trabalho de camelô, porque a maioria do brasileiro está desempregado. Você é quem sente na pele, principalmente com esse frio de rachar, as agruras da vida. Então, a sua opinião sempre para mim é a mais importante. Não tem ninguém mais especialista do que povo. Dona de casa entende muito mais de economia do que o Paulo Guedes. Ela quem vai comprar as coisas do mercado, o cidadão que vai ao mercado junto com a mulher é muito mais economista que o Paulo Guedes. Vocês que pagam as contas em casa entendem muito mais de economia do que qualquer economista. A vida não é livro só. Livro é importante, educação é a base de qualquer país. Nós dependemos de educação para termos um país forte, é claro, é um dos pilares de qualquer nação, um povo bem instruído. E, na verdade, as elites brasileiras nunca quiseram um povo bem educado para continuar agindo como gado, sem botar a cabeça fora do rebanho e votando sempre nos mesmos caras que saquearam a nação, que roubaram o país, que prevaricaram fazendo mau uso do dinheiro público e estão aí, na última moda e desfilando os seus pareceres sobre política, sobre justiça, sobre tudo. Agora, quem merece respeito mesmo é você que está do outro lado do rádio. No interior de São Paulo, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, você que mata saudades do seu país ouvindo a Rádio Bandeirantes. Bom, comentar pesquisa é muito relativo. Se a pesquisa é favorável a você ou ao seu candidato, você acha a pesquisa maravilhosa. Se a pesquisa é contra você ou o seu candidato, você acha uma porcaria e diz que está sendo roubado. Ah, eu fui roubado na pesquisa. Ah, a pesquisa não foi legal e tal. Quando falam bem de você, que legal. Quando falam bem de alguém que você gosta, você fala, pô, legal, perfeito. Pesquisa foi legal. Bom, tem pesquisas aí da Band, tem pesquisa de outros institutos e tem pesquisa do Datafolha. Quem que pese o Bolsonaro descer o cacete no Datafolha é um instituto de credibilidade. Vão sair outras pesquisas de Ibope, daí por diante, vão sair mais pesquisas, mas a pesquisa da Band foi divulgada aí e apresenta um resultado diferente da pesquisa do Datafolha. E eu gostaria de saber por quê. Por isso que eu quero entrevistar o Murilo Hidalgo, mas eu vou falar com o Mauro Paulino também, que vai representar a pesquisa Datafolha. E eu espero que o Paulino esteja bem, porque é um grande cara, é um cara bacana, sempre foi um ótimo jornalista, é um cara que eu respeito muito. Então, ficar comentando dado de pesquisa, eu não sei como é que foi feita a pesquisa da Folha de São Paulo. Né? Se você faz uma pesquisa com relatório de pandemia, você contamina o resto das perguntas que você faz na pesquisa, porque na pandemia está lá o presidente da República e os caras estão descendo o cacete do presidente da República, que representa a maior autoridade do país, e cá entre nós, em termos de pandemia, o Bolsonaro não foi o Pelé da pandemia, o Messi da pandemia, o Cristiano Ronaldo da pandemia, o Neymar da pandemia. Mas também nós tivemos falhas no país inteiro
no controle da pandemia. Quem disse que o Bolsonaro errou, errou parecido com ele nessas últimas eleições, gente cínica que dizia que o Bolsonaro é negacionista, e é mesmo, sempre foi, agora está mudando, não queria vacina, demorou para comprar vacina, não queria usar máscara, porque ele imitava o Trump, porque ele gostava do Trump. O Trump foi o pior presidente da história dos Estados Unidos. Eu acho que o Bolsonaro se espelhou num cara errado. Mas os políticos brasileiros não ficaram muito diferentes aí do Bolsonaro durante essas últimas eleições. Foram cínicos primeiro em querer eleições, porque não era hora nem momento para ter eleições. Do mesmo jeito que fizeram aquele carnaval idiota, simplesmente criminoso, com gente já morrendo na Itália, na França, fora da Ásia, quer dizer que a epidemia, que é num lugar localizado, né, é na Ásia, já estava na Itália, dava pinta que o vírus já poderia ter escapado para o resto do mundo, como escapou, e virou uma pandemia, que significa uma contaminação global. A gente já sabia disso, mas botamos 55 milhões de pessoas no Carnaval de São Paulo. Eu até coloquei um quadro no Brasil, gente, dizendo eu avisei. Eu mostrava as ruas de São Paulo, do Rio, foi só São Paulo não, Rio de Janeiro, Bahia, que a Band até transmitiu, Recife, Manaus, uns caras com bloco, olha, o carnaval tá diferente esse ano, temos blocos aí com não sei quantas mil pessoas e um bloco competindo com o outro. E disso o bicho já estava solto na Europa e na Ásia e também nos Estados Unidos. Moral da história, tem um monte de gringo que gosta de carnaval que veio para cá contaminado, tá? E um monte de brasileiro que não gosta de carnaval, que foi para a Europa, ver a Torre Eiffel, ver o Coliseu lá de Roma, ver a Catedral de Milão, e todos eles voltaram, a maioria voltou contaminada, uma vez que o primeiro caso no Brasil foi de um cara que tinha acabado de visitar Milão, que era o epicentro da doença naquela época na Europa. O prefeito deixou tudo aberto, depois, na realidade, se desculpou com milhares de mortos que aconteceram em Milão. Então a gente fez tudo errado desde o Carnaval. Depois do Carnaval, o que a gente faz? Faz umas eleições com 100 milhões de pessoas na rua, achando que estava tudo legal. Mas as variações que começaram a aparecer, a primeira foi na Inglaterra, a variante detectada em território inglês, porque simplesmente na Inglaterra é onde mais se sequenciava o vírus. Hoje você pega DNA de vírus em todo lugar para saber se tem variante ou não. É uma questão de saúde pública internacional. Mas os números indicavam que a pandemia estava fora de controle, principalmente nos Estados Unidos, chegando a 250 mil casos, num dia só, com gente morta pra caramba, mais de 5 mil pessoas mortas por dia nos Estados Unidos, e a mesma coisa numa outra onda crescendo na Europa. Não se sabia por que ainda, mas se desconfiava que alguma coisa tinha mudado no vírus, e depois descobriram primeiro a variação da Inglaterra, depois a variação que apareceu nos Estados Unidos, a mesma variação, depois Manaus, depois África do Sul e agora uma variante perigosíssima da Índia. E aqui a gente fazendo eleições. Com tudo que o Bolsonaro fez de errado lá no começo, os caras fizeram também aqui. Campanha presencial, eles que meteram o pau que o Bolsonaro saia sem máscara no meio do povo, fizeram campanha no meio de comunidade. Quem é das comunidades e está me ouvindo agora sabe disso. Quando os caras foram visitar vocês aí, aglomeraram o povão, cultos religiosos, tá? E de repente tudo aberto. O centro de gerenciamento, por exemplo, do coronavírus, de contingência do coronavírus de São Paulo, aconselhava em novembro o governador de São Paulo a colocar todo o estado de São Paulo, o estado vermelho, e fechar gradativamente para não ter uma tragédia depois de fechar tudo de uma vez, mesmo porque ele já tinha feito isso depois daquele carnaval imbecil que houve aqui em São Paulo e quebrou todo mundo. Porque eles fecham, mas eles não deixam de cobrar imposto, não deixam de cobrar IPTU,
não deixam de cobrar preço justo em termos de alimento de cesta básica, eles cobram um preço absurdamente injusto em alimento de quem perdeu o emprego, não tem como pagar, sem auxílio emergencial durante um período não tem como pagar, aumentam cesta básica, aumentam água, aumentam energia elétrica e se esquecem que a massa de brasileiros que está na rua é muito maior do que 14 milhões ou 15 milhões que estão dizendo por aí. Pelo menos metade do Brasil está de pires na mão, ou procurando emprego, ou mal empregada, ou morrendo de fome. A situação do Brasil é triste. A do mundo é triste, mas a do Brasil é pior, porque a gente vem da pior recessão que o Brasil sofreu em toda a sua história no governo passado. Foi terrível a recessão que nós vivemos. A gente estava numa crise extraordinariamente grande, quando de repente aconteceu a pandemia e quebrou as pernas do mundo, que o mundo não sabia. Desde o princípio eu dizia, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Você não pode fechar totalmente um povo com R$600 de auxílio emergencial, que dirá com 250. Mas não podia realmente deixar parar completamente a economia, porque o povo morre de fome. Você fechar a economia nos Estados Unidos, dá 8 paus, 12 mil para o cara ficar em casa, 8 mil para o cara ficar em casa. Na primeira leva deram 12 mil reais de auxílio emergencial e seguro-desemprego nos Estados Unidos. Na Inglaterra, 20 mil reais para o cara ficar em casa. Aí o cara faz lockdown, faz quarentena. Que interesse ele tem em trabalhar se ele tem dinheiro para comer e sobra muito dinheiro. Porque desses 20 mil ele gastava 3 mil de mercado, sobrava 17 mil em reais para ele sobreviver. Aqui já com R$600 era difícil. O Paulo Guedes já queria R$200 na primeira leva. Aí foi para a Câmara, que aumentou para 500, e o Bolsonaro resolveu dar 600. Salvou mesmo a pátria de muita gente, melhor 600 do que nada. Agora 250 é uma soma ridícula, principalmente com o preço que nós temos desenfreado dos alimentos, uma inflação que dizem que está refreada. Está refreada a inflação, porque o cara não tem mais dinheiro para comer, não tem mais dinheiro para botar combustível. O Bolsonaro trocou o presidente da Petrobras. Que adianta? Sobe diesel, sobe gasolina, subiram álcool, sobe o gás. Quer dizer, não tem cabimento, não tem lógica. O gás que as pessoas usam aí em carros de aplicativo, em carros de táxi, porque combustível o cara não tem dinheiro para colocar, o cara põe gasolina para fazer uma corrida, depois faz outra, depois faz outra, depois faz outra, para chegar no fim do dia e sobrar R$40. O motorista de táxi sabe muito bem o que eu estou falando. E ainda por cima tem alguns canalhas que roubam o motorista de táxi e aplicativo, que é uma barbaridade. O que o motorista de táxi e aplicativo vai ter no bolso, dentro do carro, se mal ele leva dinheiro para comer dentro de casa? E pergunta se a prefeitura aliviou nas taxas também de cobrança dos motoristas de táxi. Pergunta, porque de aplicativo não paga, né? Eu não sei que acordo foi feito entre essas empresas internacionais de aplicativo, essa Uber ou Companhia Limitada, acho que foi com a Haddad na época, eu não sei que contrato foi feito, que esses caras só levam vantagem. Agora o motorista de táxi é obrigado a pagar um monte de taxa, fora o aluguel que o cara paga para o dono do carro quando não tem carro, e eu não sei como é que essas pessoas continuam ainda trabalhando, continuam sobrevivendo. Os motoristas de aplicativo se submetem a jornadas escravas, tendo que enfrentar chuva, sol, ser roubado por bandidos que querem aquela mochila deles para se passar por entregadores, ter que comer sentado na rua, ser maltratado pelo próprio cara do restaurante, às vezes, recebendo mal do aplicativo e às vezes até o cliente que recebe a comida em casa sem saber que a segurança da comida depende do entregador e não está nem aí, não é? Fora, quantas pessoas que estão me ouvindo agora, que podem responder pelo WhatsApp da Band, vai pintar na tela e o Ricardo vai soltar aí, quantas pessoas não têm emprego? Eu gosto de repetir isso sempre. Quantas pessoas estão me ouvindo agora desesperadas, às vezes até no celular, no ônibus, no trem, sei lá se tem jeito de ver celular em ônibus de trem, porque tem gente de olho para roubar o seu celular, mas quantas gente tá me ouvindo, às vezes em casa, sem esperança mais de procurar emprego, que está sem emprego. Quantos desempregados tem agora me ouvindo nesse exato momento? Quantas pessoas que não têm emprego
nesse momento que estão me ouvindo. É para essas pessoas que eu dirijo pelo menos uma palavra de esperança e alento. Não se desespere. Mas é muito fácil você ficar falando aí da sua casa, acabou de comer um ovo com queijo e fica me enchendo a paciência dizendo que eu tenho que ter esperança. Olha, infelizmente essa é a realidade. Se você perder a esperança, você perdeu a razão de viver. Perdendo a razão de viver, você vai deixar de cuidar da sua família, nem mesmo de você vai cuidar. Tem que ter esperança. Fazer o quê? Não é? Alguma coisa boa tem que acontecer. Não é possível que o país continue mergulhado nesse deserto de homens e ideias, de CPIs que um insulta o outro, um fica xingando o outro e de repente não acaba em nada, termina tudo em pizza e o povo fica perdendo tempo em ouvir bobagens de parlamentares e pessoas que são importantes da nação, que prestam depoimentos e que, ao invés de falar a verdade, de ambos os lados, né, tem interesses políticos e coisas que tais e que só atrapalham o andamento da situação do Brasil. O que tem que ser investigado tem que ser investigado, mas podia ser feito com mais honra, lisura, decência, de ambas as partes, de quem vai depois, de quem está perguntando, entendeu? E não fazer de uma CPI, que é a casa do povo, um circo desgraçado. Esse é o grande detalhe. Tudo tem que ser investigado. O duro é que a gente acha que no fim dessa investigação a coisa vai acabar realmente em pizza, ninguém vai para a cadeia e vai ficar tudo certo e esses caras estão usando essa CPI mais como palanque do que praticamente para saber se realmente errou e quem errou durante uma pandemia. É uma palhaçada, xingamento daqui, xingamento de lá e de repente de produtivo até agora nada, né? Até agora nada. Só informações desencontradas, as pessoas acuadas, o cara que está perguntando tem medo de ser chamado de vagabundo, o outro que está xingando de vagabundo também é chamado, e daí por diante. E é isso que é a CPI. O outro vai lá e diz uma coisa que o senador diz que ele disse para a revista Veja e não estava dizendo lá. Então é uma coisa muito complicada mesmo. É um negócio assim, é uma inquisição que até agora de prático não tem nenhum resultado definitivo. Né? Agora, uma coisa certa, é claro que o Brasil demorou para comprar a vacina, porque o presidente não acreditava na vacina. Ele não foi atrás da vacina porque ele não acreditava, agora acredita. Foi obrigado a acreditar porque a vacina é a única esperança. Esse é o grande detalhe. Mas e a roubalheira que houve com respiradores, com equipamentos de proteção individual? Já esqueceram disso? Do que roubaram com esses hospitais de campanha, com esses institutos escusos que há mais de 15 anos participam da medicina da maior cidade, do estado mais importante da nação e da maior cidade do Brasil, uma das 10 maiores cidades do planeta. Uma roubalheira desgraçada, esqueceram de tudo isso. Da roubalheira que houve com respiradores de norte, sul, leste, oeste. Diferente lá de Belo Horizonte, onde o Calil, dando uma entrevista pra gente aqui, disse assim: ô Datena, respirador não salva a gente, ô Datena. O que salva a gente é gente, ô Datena. E ele investiu em médicos, enfermeiros. E ele falou assim: os respiradores que tinha deram, eu não fiz um hospital de campanha, e por isso Calil é um político dos mais respeitados, foi eleito quase que por aclamação, com uma distância enorme. Foi a maior distância entre o primeiro e o segundo colocado para prefeito no Brasil, pela administração que ele fez da pandemia. Bom, sobre a pesquisa a gente fala daqui a pouco, sobre a pesquisa da Band. E sobre a pesquisa da Band eu tenho que dar porque é da Band, não é da Jovem Pan, da CNN, é da Band. Então nós vamos dar a pesquisa se conseguirem falar com o Murilo Hidalgo. Eles já falaram? Não sei, até agora não me disseram nada. Eu não precisa falar agora, me fala daqui a pouco. E daqui a pouco nós vamos falar também com o Paulino, que representa a pesquisa do Datafolha. Espantou a pesquisa do Datafolha, não é pelo fato do Lula estar em primeiro lugar, é pela diferença que há do Lula no primeiro e no segundo turnos. Foi uma diferença que realmente saltou aos olhos quando as outras pesquisas
dão um resultado de empate técnico, ou o Bolsonaro um pouco à frente, ou o Lula um pouco à frente. Nada que foge dessa regra. Agora, tem que se pesquisar aí também de como foi feito o método que foi usado por essa pesquisa e por outra pesquisa. O método usado é importante no resultado final da pesquisa. Mas na verdade mesmo, eu tenho a impressão que o bicho começa a pegar no começo do ano que vem, e aí a gente vai saber o tamanho da encrenca que esses candidatos vão enfrentar. Primeiro, que eu espero que a situação do Brasil seja melhor do que é agora, porque para o presidente que aí está, é super difícil enfrentar uma pandemia, e para quem pegar a nação depois de uma pandemia, vai pegar uma nação com 210 milhões de brasileiros numa situação muito difícil. Pelo menos eu espero que seja uma nação vacinada, que até o final do ano a gente tenha mais de 70% dos brasileiros vacinados. Parece muito difícil essa tarefa. É só notícia ruim. A China não quer entregar mais os insumos. Se não entrega os insumos das duas únicas vacinas que a gente tem, se não entrega do Butantan, não vai entregar também o de Oxford. Não vai entregar. E os insumos, tanto faz da vacina AstraZeneca, que é fabricada pela Fiocruz de Manguinhos, no Rio de Janeiro, quanto os insumos da Coronavac, eles vêm da China. A maioria dos insumos vem da China, para todo mundo, não é só para nós. Tá? Tanto que a maior plataforma do mundo, a maior fabricante de vacinas do mundo é a Índia. A Índia não está dando conta de fazer vacina porque depende também de patente, uma série de detalhes para um país de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. O fato é que nós estamos muito mal na economia, tomara que a situação melhore. E economia eu não preciso perguntar para o Paulo Guedes, nem pelo IBGE ou para o IBGE, como está a situação da economia. Basta ver o número de pessoas desesperadas que andam pelas ruas do Brasil, de pires da mão, nos semáforos ou coisas que tais, e procurando emprego há mais de ano e não conseguindo. Aliás, sobre o emprego, que eu fiz a pergunta, já deve ter gente que respondeu. Se tem gente que respondeu, me avisa aí, mas o Zap, o Ricardo vai colocar na tela, já está